Olá, turma! Nós vamos falar hoje sobre os grupos de processo de gerenciamento de processos. Nós vimos no módulo 1 que nós temos 10 áreas de conhecimento em projetos. Nas 10 áreas, nós vimos que um projeto é um empreendimento temporário, para produzir um produto único, exclusivo. Se é temporário, todo projeto necessita de tempo. Todo projeto necessita desenvolver seu esqueleto, todo o trabalho que deve ser executado. Ele tem escopo. Todo projeto tem custo. Todo projeto precisa estabelecer os parâmetros de qualidade. E projeto é uma grande incerteza, então riscos. Precisa de pessoas para tocar, recurso humano, precisa comunicar, precisa adquirir insumos para apresentar os resultados e precisa sempre estar envolvida com as partes interessadas do projeto. E ainda falta uma área do conhecimento que aí ressalta a figura do gerente do projeto, que é a integração. O gerente do projeto tem que fazer a integração dessas 9 outras áreas do conhecimento. Nós vimos também, no módulo 1, que nós temos 5 grupos de processo de gerenciamento. É o processo de iniciação, o processo de planejamento, o processo de execução, o processo de monitoração e controle e o processo de encerramento. Quando eu pego esses 5 grupos de processo e cruzo com as 10 áreas do conhecimento em projeto, eu vou ter 47 processos de gerenciamento em projetos. Vamos ver eles? Então vamos lá. Está aí o mapa que eu preparei, para mostrar a vocês o que acontece e onde estão os processos de gerenciamento do projeto. Perceba que aí nós temos os 5 grupos de gerenciamento do projeto. Os 5 grupos. Na iniciação, nós vamos ter 2 processos. O principal é o termo de abertura. É justamente aquele que diz, olha, a bola está em jogo. Ele determina quem é o gerente do projeto, mais ou menos de forma grosseira, quando inicia, quando termina, algumas coisas sobre risco. Por que sobre risco? Porque na iniciação ainda temos um processinho, que é identificar as partes interessadas, que são insumos para entrar no termo de abertura. Por que são insumos? Porque nesse momento eu já começo a identificar aquelas pessoas que pode ser risco ao meu projeto. Feita a iniciação, apresentou o termo de abertura, a autoridade assinou, ele autoriza o início do projeto. Então vamos para a fase de planejamento. Chegou na fase de planejamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Qual o produto geral que eu quero? Eu quero o plano de gerenciamento do projeto. E para ter o plano, primeira coisa, eu preciso planejar o gerenciamento do escopo. O que é isso? Eu preciso coletar os requisitos, quer dizer, eu vou buscar as necessidades do cliente, do cidadão, e vou transformar em requisitos do meu projeto. E aí eu defino o escopo, vou definir todo o trabalho que vai ser realizado durante o projeto, e aí vou fazer finalmente o que eu quero no escopo nessa área de planejamento, que é elaborar a estrutura analítica do projeto, a famosa EAP. A EAP é o carro-chefe da fase de planejamento. Por quê? É insumo para todas as outras áreas do conhecimento. Depois que eu criar a EAP, eu detalhei todo o trabalho. Eu posso nesse momento já começar a elaborar meu cronograma. Então vamos lá. Eu vou planejar o gerenciamento do tempo. Para planejar o gerenciamento do tempo, eu tenho que definir as atividades. Quais são as atividades que eu vou executar nesse projeto? São essas aqui. Depois de definir, eu preciso sequenciar as atividades. O que vem antes, o que vem depois, o que pode ser feito em paralelo, ao mesmo tempo. Sequenciar as atividades, aí eu vou ver as saídas de cada atividade e vou, com a saída, estimar os recursos das atividades. Para sair isso aqui, que insumo precisa entrar?
apresentar material, equipamento, pessoal, etc. E aí vou estimar os recursos. Quando eu estimar o recurso, por exemplo, eu vou construir um muro de 100 metros de altura com 1 metro de... 100 metros de comprimento com 1 metro de altura, com um homem. Vai ser um tempo. Se eu colocar 2 homens, eu vou reduzir o tempo. Então, nesse momento que eu estimar os recursos, eu já posso estimar a duração das atividades. Né? E aí eu vou buscar no banco de dados, quem fez um projeto similar, para estimar essa duração das atividades. Feito isso, aí já posso desenvolver o meu cronograma. Eu tenho meu cronograma já pronto. Com o cronograma pronto, já que eu aqui, neste momento, eu estimei os meus recursos, eu posso, nesse momento, planejar o gerenciamento de custo. Eu vou estimar os custos e vou fazer o orçamento. Como eu estimei os recursos via as saídas de cada atividade, eu já posso estabelecer quais são os parâmetros de qualidade dela. E aí eu vou planejar o gerenciamento da qualidade. Com a qualidade pronta, cronograma, orçamento, eu já vou pensar nos riscos. Tá? Eu vou planejar o gerenciamento de risco. Eu vou identificar os riscos, né? Quais são os riscos do meu projeto? Aí nós vamos ver oportunamente que maneira eu posso identificar o risco. Quais são as técnicas existentes? Eu vou realizar análise qualitativa de risco e vou realizar análise quantitativa de risco. Perceba o seguinte: inicialmente eu vou fazer análise qualitativa de risco. Por quê? Eu vou identificar a probabilidade daquele risco ocorrer, o impacto dele ocorrer. Nisso aí, numa matriz, vai dizer a minha criticidade. À medida que eu for ganhando maturidade e risco, eu posso realizar análise quantitativa de risco. Por quê? Depois dessa análise, eu vou ter que preparar as respostas aos riscos. Aí eu vou ter meu plano de gerenciamento de risco. Depois do plano feito, aí eu já posso verificar, de acordo com essas saídas, né, que eu estimei aqui nos recursos das atividades, que pessoas são necessárias para desenvolver o meu projeto. Eu vou ver depois, vou planejar o meu gerenciamento das comunicações. Para quem que deve ir cada informação? Depois eu preciso gerenciar as partes interessadas. À medida que eu vou desenvolvendo, sempre mostrando as coisas para as partes interessadas. Então, iniciação, vi os processos de planejamento, agora vamos para os processos de execução. Primeira coisa que eu quero, faltou aqui as aquisições. Eu tenho que fazer as aquisições do meu projeto. Primeira coisa na execução é o quê? É gerenciar todo o trabalho do projeto. Para gerenciar o trabalho do projeto, eu preciso mobilizar a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto e desenvolver a equipe do projeto. É nesse momento que ressalta a grande função do gerente do projeto. Ele perde 90% do tempo dele em comunicação. Aí eu vou realizar a garantia da qualidade, vou fazer com que os processos sejam executados para dar a saída que eu quero. Eu vou gerenciar as comunicações e vou conduzir todas as aquisições e vou gerenciar o envolvimento das partes interessadas, porque eu preciso que as partes interessadas participem, né, do projeto. Então, depois de executar, quando eu estou executando, eu preciso controlar. E aí eu vou monitorar e controlar o meu projeto. Eu vou validar o escopo, é isso mesmo, né? É isso que foi pedido e é isso que está saindo. Eu vou controlar o escopo, eu vou controlar o cronograma, vou controlar o orçamento, os custos, eu vou controlar as aquisições, vou controlar os riscos, porque eu tenho plano de gerenciamento de risco, né? Eu vou controlar a qualidade, eu vou controlar as comunicações, vou controlar o envolvimento das partes interessadas e vou controlar a mudança, o controle, vou fazer o controle integrado de mudança. Por quê? Qualquer mudança que tiver no projeto tem que ser documentado. O óbvio tem que ser dito e escrito.
E vamos para o último processo, grupo de processo, encerramento, que eu vou encerrar o projeto, ou a fase, né? Vou encerrar e vou encerrar todas as aquisições, que eu não posso deixar nenhum contrato em aberto. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês os 47 processos de gerenciamento de projeto. A partir de agora, nós vamos mergulhar em cada um desses projetos. Um abraço a todos.